irmãos, o texto que está na tela, nas nossas Bíblias, Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 3, que diz assim a palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Queridos irmãos, nós estamos aqui nesse texto, e nesse texto ele quer deixar claro, no sentido mais amplo dele, sobre um tema em que nós vamos ouvir muito durante este mês de agosto. O mês de agosto é o mês que nós focamos na missão, digamos assim, mas lembrando, não que nós fizemos missões somente no mês de agosto, porém é o mês das missões no calendário litúrgico e no calendário também da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nós vamos ver neste mês de agosto muitas exposições, estudos a respeito disso. E hoje já iniciamos lendo esse texto e observando que nesse texto nós vimos que a missão nasce do coração de Deus. A missão nasce do coração de Deus. Quando olhamos para esse texto, nós vamos observar já de pronto, meus irmãos, que a missão, ela não é uma invenção da igreja, a missão não é um projeto humano, ela não nasce dos nossos lábios ou dos nossos feitos, mas a missão já é um plano eterno de Deus. Está no coração de Deus, assim dizendo, eternamente, que chama um povo para si, abençoa esse povo que ele chama e envia para que todas as nações sejam alcançadas por meio de Cristo. Nós vivemos em uma época, meus irmãos, que muitas igrejas, elas tratam missões como um departamento somente. Ou tratam as missões como uma campanha anual, ou talvez até mesmo com um evento especial sobre missões. Entretanto, quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, nós percebemos que a missão não começa em Mateus capítulo 28, na Grande Comissão. Missões não começam em Atos no capítulo 1. Missões começam desde que Deus criou todas as coisas. Mas logo após a queda, quando nós olhamos para Gênesis no capítulo 3, no verso 15, Deus já prometeu que enviaria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E quando, desde lá então, após essa promessa, vá comigo lá, se você não leu esse texto, vamos lê-lo juntos. Diz assim, Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Aqui começa a missão de Deus para a salvação do seu povo. Após, então, o homem ter pecado contra Deus, desobedecido a Deus, necessitava de alguém que justificasse ele, o homem perante Deus. Então Deus faz essa promessa e as missões começam aqui, em sentido mais amplo, humano. E agora então, quando chegamos em Gênesis no capítulo 11, após vários acontecimentos, nós vimos que a humanidade no capítulo 11, em Gênesis, ela quer então reunir um povo
para que o seu nome fosse então exaltado, e constrói a Torre de Babel. E Deus diz que então essa Torre de Babel não iria se manter. E ele vai lá e dispersa todo aquele povo em línguas diferentes. Ele faz lá então toda aquela confusão para que eles entendam que o pecado trouxe algo para a vida deles e eles necessitavam desse Deus Altíssimo, que já tinha o propósito de missões no seu coração. Então, quando chegamos no texto que acabamos de ler, Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 13 inicialmente, Deus inicia aqui seu povo agora para reunir novamente todas as línguas através de um homem. Este homem chama-se Abrão. A história da redenção, meus irmãos, muda completamente, então, neste momento. E agora, a partir de agora, nós vamos ver em 3 pontos estes 3 versículos. É interessante quando olhamos para esse texto, Calvino, no seu comentário, ele fala algo muito importante na escolha de Abrão para iniciar essa missão de reunião dos povos de todas as línguas. Ele diz bem assim: quando Deus chamou Abraão, ele lançou o fundamento da igreja que haveria de permanecer até o fim dos tempos. Ali iniciou então missões propriamente sendo realizada por Deus através do seu povo. Certo? Olhando então para esse capítulo 12, nós vimos um homem que morava em Ur dos Caldeus. Essa cidade era extremamente desenvolvida para aquela época. Essa cidade, ela era um centro comercial, um centro religioso, porém era um centro também de idolatria. Josué, já nos relata sobre Ur dos Caldeus, no capítulo 24, no verso 2, ele diz assim: eles serviram outros deuses. A idolatria estava, então, latente em Ur dos Caldeus, aonde Abrão morava. E então, agora, um homem que estava naquela idolatria, naquele centro religioso, nós podemos ter a certeza que esse homem, ele não estava procurando a Deus. Porém, Deus estava procurando Abrão. E aqui nós encontramos uma das grandes doutrinas das Escrituras Sagradas. A eleição, meus irmãos, precede a missão. Como assim, pastor? A eleição precede a missão. Antes de nós fazermos missões, Deus, ele nos elegeu, ele nos salvou e nos chamou para que viéssemos assim realizar essa missão com o seu povo. Bom, primeiro ponto então está no verso 1, e nós vamos ver que a missão começa com um chamado soberano de Deus. Olhe comigo na sua Bíblia, que diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Observe o início de tudo aqui. Não foi Abrão, não foi Sara, não foi nenhuma necessidade humana que iniciou essa missão para o seu povo. Foi o próprio Deus. E quando Deus aqui diz para Abrão, sai da tua terra, é interessante, meus irmãos, como tem uma força extraordinária esse verbo sai. Ele poderia ser traduzido, meus irmãos, como se fosse o mesmo termo, deixa tudo
e vai para onde eu vou te enviar. Parte daí e vai para onde eu vou te enviar. Era um chamado que Abrão recebeu para romper completamente com o seu passado. Para Abrão, isso talvez não foi fácil. Ele deveria deixar a sua terra, ele deveria deixar a sua cultura, ele deveria deixar a segurança que ele tinha já na sua vida com 75 anos de idade. Ele deveria deixar a sua família, ele deveria deixar os seus ídolos e seguir em obediência a Deus. Quando olhamos para esse simples chamado, sai da tua terra, nós podemos entender que a missão sempre começa quando Deus chama pessoas para confiar somente nele. Não naquilo que está no nosso contexto, não em um lugar, não em uma cultura, não em ídolos, não em nada que tivemos em posse. Hebreus, no capítulo 11, no verso 8, vai nos explicar isso, falando da fé de Abraão, que diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, o que ele fez? Obedeceu, diz Hebreus, capítulo 11, verso 8. Sabe por quê? Porque a fé verdadeira produz isso, produz obediência. Não existe, meus irmãos, missão sem chamado. Não existe um chamado sem obediência. Talvez você esteja pensando assim: não fui chamado para a missão, pastor. Eu vou deixar claro para você hoje que se você é um filho de Deus, você foi chamado para essa missão. Muitos, meus irmãos, não sei se é o caso de algum de nós aqui nesta noite, desejam servir a Deus, mas sem abandonar aquilo que os prende ao mundo. Lembra que eu falei agora há pouco tempo que Abrão tinha que abandonar? Cultura, família, ídolos, estabilidade, tudo. Não há como servir a Deus sem abandonar aquilo que nos prende ao mundo. E isto pode ser visto de várias maneiras. Às vezes dizemos assim: quero servir a Deus, porém eu não posso deixar de fazer isto, pastor, porque aquilo ali é o meu sustento. Eu quero servir a Deus, mas eu não posso deixar ou ofender nenhum familiar meu, deixando de seguir a religiosidade que eles assim seguem. E assim por diante, poderíamos pontuar tantas outras coisas, práticas comuns, que acontecem muitas vezes em quem deseja servir, mas sem abandonar aquilo que prende ao mundo. Querem a bênção de Deus sem obedecer a palavra de Deus. Não há como. Não há como. Não há chamado sem obediência. Não há missão sem obediência. E isto aqui, meus irmãos, deve trazer para nós que talvez Deus não esteja chamando você para ir fazer missão em outro país, Deus não esteja chamando você para ir fazer missão em outra cidade, Deus não esteja chamando para você para ir fazer missão em outros estados, como chamam alguns, mas certamente Ele está chamando você para morrer para si mesmo.
Este é o primeiro passo. Este é o primeiro passo, porque a missão começa com o chamado soberano de Deus. É igual você olhar, talvez, para um navio naquelas indústrias que constroem navios. Ali no porto, eles vão construindo aquele navio, aquele navio fica lá naquele porto amarrado, continua lá amarrado em segurança, porque não foi para a água ainda, então ali ele está sendo feito, construído para ir para a água com segurança, mas se ele não for navegar, ele não cumprirá o propósito dele. É a mesma coisa com os cristãos, com os filhos de Deus. Se não forem à missão, não cumprirão o propósito que Deus tem para você, para nós, para aquilo que Ele nos chamou. Não adianta, meus irmãos. Quem vive apenas para si, perde a sua razão de existir. Nós temos que ter isso guardado em nosso coração. A missão começa com o chamado soberano de Deus. Perceba bem, soberano. É Ele que vos chama. Mas o texto continua a nos ensinar sobre missão. E o segundo ponto está no verso 2. E o verso 2 nos diz que a missão é sustentada, então, depois de nós sermos chamados pelo poder soberano de Deus, essa missão é sustentada pela graça do Senhor. Olha o verso 2 comigo. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. A missão é sustentada pelas promessas da graça. Nesse versículo aqui, meus irmãos, aparecem 5 promessas divinas. Atente para isso aqui. Deus diz para Abrão: abençoarei, eu te engrandecerei, tu serás bênção. Quando ele vai falando dessas promessas, meus irmãos, nós vimos que tudo então agora é sustentado pelas promessas de Deus nesta missão. Observe aqui que Abraão não recebe a missão de receber somente a graça. Deus primeiro promete para ele e depois Deus envia a ele. E isto é um ensinamento que nós temos assim claro nas Escrituras, que a graça também é que precede a responsabilidade humana. Nós recebemos a graça de Deus. E agora, através dessa graça, não venha me dizer que nós não temos responsabilidade, que é Deus que faz todas as coisas acontecer. Ele também nos dá uma responsabilidade para fazermos essa missão. Porém, sem a graça, essa missão não é cumprida. Responsabilidade nenhuma há. Porém, se há graça, deve haver agora a responsabilidade no envio, porque Deus capacita antes de exigir. Deus capacita cada um de nós antes de exigir. Olha só o que ele continua dizendo no verso 2. De ti farei uma grande nação. Eu fico pensando em Abrão. Eu estou chamando Abrão, certo? Porque era o primeiro nome de Abrão. E eu quero citar aqui o significado da palavra, do nome Abrão, não Abraão. Abrão, pai exaltado. Pai exaltado. E Abraão, pai de muitas nações.
Perceba bem comigo, que Abrão aqui, Abrão está recebendo esse chamado, o Pai exaltado. E agora Deus diz assim: farei de ti uma grande nação. Naquele momento que Abrão recebeu a voz de Deus, ele tinha cerca de 75 anos, a sua esposa Sara era estéril, ou seja, não tinha feito pai nenhum, de filho nenhum, melhor dizendo. Ou seja, pai exaltado, Abrão não era. Porque com 75 anos ele não tinha filho. Então Deus agora vem e diz para ele: farei de ti uma grande nação, humanamente impossível. Abrão deve ter pensado: não há possibilidade disso acontecer. Me deixe quieto em Ur dos Caldeus. Me deixe quieto na minha vidinha. Me deixe quieto com os meus ídolos. Me deixe quieto com a minha família. Porque essa promessa é impossível de acontecer. Porém, meus irmãos, nós devemos entender que Deus, na Escritura Sagrada, na sua palavra, nos ensina que Ele gosta de construir a sua obra sobre as impossibilidades humanas. É assim que Deus age. Faz aquilo que aos nossos olhos é impossível se tornar grande, realidade. Para nós e para Abrão, talvez humanamente impossível. Porém, para Deus não foi. E ele continua dizendo: eu te farei uma grande nação e te abençoarei. Sabe o que quer dizer a bênção na língua hebraica? A bênção na língua hebraica, meus irmãos, é um favor, mas muito mais do que um favor. É proteção, é presença divina. Poderia Abrão, entendendo a língua hebraica, ter entendido assim o que Deus estava falando para ele: eu te protegerei. Eu estarei contigo. A minha presença estará contigo. Porque, sabe, a verdadeira bênção nunca foi riqueza como muitos pensam. Mas a verdadeira bênção sempre foi a presença de Deus. Sempre vai ser a presença de Deus. Abrão recebeu essa promessa para sair da terra dele, da parentela e da casa do seu pai, e ir para a terra que Deus ia mostrar para ele, sabendo que Deus estava prometendo para ele que ia multiplicar e fazer ele uma grande nação, e que ele estaria com ele. Mas não para por aí as promessas. Ele diz assim: e te engrandecerei o nome. É interessante isso aqui. Se nós olharmos o contexto do texto, dessa parte aqui, dessa perícope, nós vimos na introdução que é Gênesis capítulo 11. O que Gênesis capítulo 11 estava acontecendo? Em Babel, os homens disseram assim: façamos para nós um nome. E agora, em Abraão, aqui nessa promessa de Deus para Abraão, Deus diz para Abraão: eu engrandecerei o teu nome. Sabe por quê? Em Babel era o homem que estava querendo fazer o seu nome grande. Mas aqui Abraão, é Deus que iria engrandecer o nome de Abraão. E assim, meus irmãos, as promessas são dadas a Abraão. E Abraão, então, entendeu que ele deveria ser diferente daqueles homens que quiseram fazer um nome para ele na Torre de Babel. O homem que tentava produzir a glória para si mesmo.
mas ele entendeu que é Deus que concede a glória para o homem. É Deus que abençoa. E ele finaliza este verso 2, essa parte, dizendo: "Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Sê tu um favor aos outros. Andai junto com esse povo. Sê tu protegendo esse povo, trazendo a esse povo a minha palavra. Sê tu uma bênção." Não é que Abrão iria conquistar a terra e pegar tudo para si e enriquecer, como dizem na teologia da prosperidade. Inclusive coloca como um jargão o final desse versículo: "Sê tu uma bênção", falando sobre a teologia da prosperidade. Mas essa bênção, meus irmãos, é o que nós devemos ser, realizando a missão que Deus nos chamou para realizar, sustentados nas promessas da graça dele em nossa vida, para realizarmos essa missão de Deus. Nós, como filhos de Deus, não vivemos das circunstâncias da nossa vida. Nós, como filhos de Deus, chamados por Deus, nós devemos viver das promessas de Deus. Se nós olharmos um pouquinho mais aprofundado, nós vamos ver que quem sustenta a missão que nós fizemos em todo o tempo não é o dinheiro, não. O dinheiro é uma parte da missão que é necessária, mas não é isso que sustenta a missão. É Deus quem sustenta a missão. Porque se não tiver Deus colocando no coração de alguém que possa ofertar, de alguém que possa colaborar, nada vai adiantar. Eu tenho certeza, se juntar 20 aqui dos irmãos e convidar os irmãos, 20, para criarmos uma associação, não religiosa, uma associação onde vai ajudar lá, pessoas carentes. 20. Porém, desses 20 irmãos, cada um tem que mensalmente dar para essa associação 20% dos seus ganhos. Talvez sobraria 5 irmãos. Talvez. Porém, quando Deus está à frente e os projetos não são humanos, e os projetos são de Deus e a missão é de Deus, Deus levanta milhares de pessoas para ofertar voluntariamente para a missão dele. Mas não é o dinheiro que sustenta a missão. É o Deus da missão que sustenta essa missão. Porque a missão só com dinheiro, só com estratégias humanas, nada adianta. Sem a fidelidade divina, convertendo corações, dando graça nas suas promessas, para que essa missão seja realizada. Diz um grande missionário, em seu livro sobre missões, Hudson Taylor, ele diz assim: a obra de Deus, feita à maneira de Deus, jamais carecerá dos recursos de Deus. O que isso quer dizer? Se nós entendermos a obra de Deus, se nós fizermos a obra de Deus, a missão de Deus, da maneira de Deus, nós estaremos fazendo tudo correr suavemente, correr de forma que seja realizada conforme Deus assim tem o propósito.
ao terceiro ponto. Queria chegar ao verso 3 com você. E diz assim a palavra de Deus: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não, eu vou repetir novamente o final desse versículo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, meus irmãos, nós encontramos o coração missionário da Bíblia. O objetivo de Deus nunca foi apenas Abraão, ser pai de muitas nações. O objetivo de Deus também não foi apenas Israel. O objetivo das missões de Deus, da missão de Deus colocada no coração do seu povo, sempre foi todas as nações. Todas as nações. E veja o início do termo serão benditas, o verbo serão aqui, meus irmãos, aponta para quem, obviamente? Serão benditas em quem? Em Cristo Jesus. E Paulo explica isso claramente lá em Gálatas 3, capítulo 3, verso 8, que diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Quer dizer aqui, meus irmãos, que segundo Paulo, segundo a palavra de Deus, Gênesis 12 já é o Evangelho. Gênesis 12 já é a boa nova da salvação em Cristo. Cristo já estava sendo anunciado aqui. O descendente prometido é Cristo Jesus. Não era a família de Abraão somente, não era o povo de Israel, era todas as nações que foram por meio dele redimidos, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações recebem a salvação em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a missão sempre foi cristocêntrica. Gênesis 3,15. Sempre foi cristocêntrica. Veja comigo a progressão da missão de Deus na Bíblia. Primeiro aqui em Gênesis 12, nós vimos uma família de Abrão, agora sendo chamada para fazer missões. Depois em Êxodo, nós vamos ver uma nação, a nação de Israel, liberta para também proclamar para quem? Para as nações. Nos livros dos profetas, nós vamos ver então essas nações sendo anunciadas, essas nações, a missão de Deus, o Evangelho que salva. Quando olhamos no Novo Testamento, nós vamos para os Evangelhos. O que acontece nos Evangelhos? Cristo vem. Em Mateus capítulo 28, agora então, a igreja é enviada a fazer missões. E chegamos em Atos. Agora o Evangelho, então, alcança o mundo daquela época. E até hoje está alcançando. Porém, Apocalipse 7, que nós acabamos de ler na nossa liturgia, nós vimos que é uma multidão de todas as nações que adoram o Cordeiro. A Bíblia inteira conta uma única história, meus irmãos. Deus salvando um povo para a sua glória. A missão tem o propósito de alcançar todas as nações. Quero extrair algumas aplicações nesse terceiro ponto, para nós irmos para a conclusão. Primeira coisa é uma igreja que não faz missões. Nós devemos atentar para isso. Ela deixou
de entender o seu próprio chamado. Nós não fomos salvos apenas para ocupar um banco. Não fomos. Não fomos salvos para isso. Nós fomos chamados para fazer missão de Deus. Cada membro é um missionário. Talvez alguns atravessam oceanos, atravessam outros países, alguns talvez atravessam somente a rua para fazer missão, mas todos temos que anunciar o mesmo Salvador. Tem uma frase de um pregador, aliás, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. É uma frase impactante, mas é verdadeira. A frase é curta, mas ele diz bem assim: todo cristão é missionário ou é um impostor. Eu vou ler novamente. Todo cristão é um missionário ou é um impostor, diz Charles Spurgeon. Embora a frase seja forte, meus irmãos, ela expressa uma verdade bíblica. Quem experimenta a graça deseja compartilhar. Quem experimenta a graça deseja compartilhá-la. Ou você é missionário, como diz Charles Spurgeon, ou não recebeu a graça. É assim que Deus trata nas Escrituras. Finalizando, nós devemos saber que as missões não acabou naquilo que nós temos em Atos dos Apóstolos até o capítulo 28. Daria para se dizer que o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos é o que nós estamos vivendo hoje. É nós hoje. Este capítulo que nós estamos escrevendo através da graça de Deus, na missão do povo de Deus. Porque Deus ainda continua chamando pessoas. Deus ainda continua chamando pessoas. Talvez hoje alguém tenha sido chamado aqui. Sabe por quê? Ele continua ecoando o seu chamado por meio do Evangelho. E isso nós devemos entender, que não parou, que vai se estender até a segunda vinda de Cristo. Então não fique parado. Não negligencie o seu chamado. Nós devemos entender também, meus irmãos, que a missão, ela depende da graça e não da capacidade humana. Não. Deus usa pessoas comuns, meus irmãos, para realizar uma obra extraordinária. Pessoas comuns para realizar essa obra extraordinária. Nós vimos naqueles que ele chamou, o próprio Jesus, chamando pescadores de peixes para serem pescadores de homens. Chamando Abrão, um homem que vivia imerso numa idolatria, numa vida religiosa, adorando outros deuses, para fazer uma obra extraordinária, para ser pai de muitas nações. Então, a missão depende da graça, não da capacidade humana. Morra para si e deixe que Deus lhe use nesta missão. Mas devemos saber que o centro dessa missão é Cristo. O centro dessa missão é Cristo. Nós não pregamos prosperidade, nós não pregamos moralismo,
nós pregamos Cristo crucificado e ressurreto. Essa é a nossa missão. Pregar a Cristo crucificado e ressurreto. Tendo assim a finalidade dessa missão, que é a glória de Deus entre todos os povos. Esse é o propósito final de Deus. Não é aumentar igrejas. Não é aumentar igrejas. É, sabe o quê? Fazer com que Deus seja adorado entre todas as nações. Sabe por que nós pensamos muito pequeno às vezes? Nós pensamos somente na nossa bolha, digamos assim. Pensamos porque é importante, que quanto mais gente for convertido, mais nós podemos pregar o evangelho, mais irá se espalhar a missão de Deus, mais irá crescer o reino de Deus. Porém, o princípio de Deus é para todas as nações. Então, oremos pelas nações que ainda são deficientes da proclamação do evangelho. Ajudemos nessas missões, tanto nessa nossa local, quanto em outras mais distantes de nós, meus irmãos. Se você tiver oportunidade, e creio que você pode ter, apresente para você lá no Google, no pesquisador que você usa, coloque lá Igreja Perseguida e olhe o site daquele projeto de missões. Igreja Perseguida. Só coloca lá no seu navegador que você usa e analise um pouco como Deus quer que todas as nações sejam alcançadas e seja adorado o nome dele. Porque ele diz que todo joelho se dobrará, toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isto é expressar a missão completa de Deus aqui nessa terra. E assim nós podemos ir para aquele momento da missão completa e adorarmos ao nosso Deus eternamente, porque Ele que completou esta missão em nossas vidas. Como diz em Apocalipse, capítulo 7, verso 9, depois dessas coisas vi, eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono do Cordeiro. Essa é a missão de Deus. Se você ouviu o chamado de Deus para a salvação em Cristo Jesus, então, meu querido irmão, minha querida irmã, você foi abençoado que nem Abrão. Se você colocar a sua vida diante dos propósitos, a servir os propósitos de Deus, eu posso te dizer com toda certeza que Deus fará de ti uma grande nação. Se a sua família, os seus dons, os seus recursos têm sido instrumento para fazer a obra de Deus, eu posso te dizer, como Deus assim prometeu a Abraão, que tu és uma bênção. Oremos para que Deus assim nos abençoe grandemente em todo o tempo. Vamos orar ao nosso Senhor neste momento. Vamos colocar em pé. E oremos. Bendito Deus Salvador, diante, ó Senhor, da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor, nos colocamos, Senhor, derramados diante dos teus pés, Senhor,
para, Senhor, te agradecer por tão grande salvação em nossas vidas. Porque o Senhor que começou esta missão que estava desde a eternidade no teu coração, o Senhor, ó Deus, nos alcançou através da tua missão que o Senhor tem feito perfeitamente. Nada tem saído dos eixos. Nada tem ido ruim. Porque o Senhor que planeja, o Senhor que projetou. Nós pedimos somente, ó Deus, para que o Senhor não nos deixe omissos, ó Deus, a tua grande missão. E nos abençoe através da tua graça, ó Senhor, para cumprirmos, ó Senhor, essa missão a qual o Senhor tem guardado para todas as nações, guardado para o teu povo, sem fazer, ó Senhor, acepção de pessoas, povos, línguas, nações. Nos ajude. É assim que nós pedimos graça sobre graça, para podermos assim, Senhor, sermos instrumentos nas mãos do Redentor e sermos abençoados por Ti, realizando a missão a qual o Senhor preparou. Em nome de Cristo, também queremos orar aqui neste momento, ó Deus, pelos enfermos, ó Senhor, que se encontram, ó Deus, com enfermidades físicas. Que o Senhor vá ao encontro deles, o Senhor conhece a cada um, Senhor. Restaure a saúde física de cada um dos nossos irmãos, daqueles que nós temos orado aqui, Senhor, cotidianamente. Mas também temos orado, Senhor, para que o Senhor restaure vidas, saúde, ó Deus, daqueles que estão enfermos espiritualmente, Senhor. Se encontram fracos, com a alma abatida, Senhor. Que o Senhor restaure, revitalize, ó Deus, aviva esses corações para a tua glória, para o teu louvor, ó Deus, para que venham a realizar, ó Senhor, o propósito que o Senhor assim tem para cada um. Que o Senhor, ó Deus, nessa noite, derrame a tua graça e dê noite de salvação aqui entre nós, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, a graça excelsa, salvífica, maravilhosa de Cristo Jesus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus espalhado por esta terra, agora e para todo sempre. Amém.